Tá gravando? Então vamos começar. Então assim, a gente vai começar, Claudinei, mostrando primeiro no ERP, né? Aí depois no final a gente vem para chegar até aqui, que é o portal da qualidade. Esse portal da qualidade, Isso. só para mim então inteirar bem certinho. É como se eu tivesse a inspetora lá na facção, fazendo apontamentos dentro do Consistent. Ela tem que ter um dispositivo que acesse o Consistent. Exatamente, ela pode pelo celular, ou se ela tiver um computador, um tablet. E nesse teu exemplo aqui, é acessar o Consistent nativo ou já é a ferramenta... Isso aqui já é a ferramenta. Já é a ferramenta. Tá. Aí o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai mostrar toda a operação dentro do ERP, como ele faz, e daí depois a gente cadastra num inspetor, envia o e-mail para ti, tu pode abrir, e aí tu vai acessar isso daqui, tu vai fazer a mesma operação que o inspetor estaria fazendo lá em loco. Em loco, isso mesmo. Ok. Tá. Então, começando aqui, a primeira configuração mais básica que ele tem aqui é na CGQL 005, aqui só a nível de geração de pendência de inspeção, né? Então, são só dois pontos aqui que são importantes. Aqui um que é gerar inspeção por OP, e aqui é gerar pendência de inspeção, operação interna. Então, assim, ele está na geração da remessa, ou ele está não gerar. Então, assim, tem um projeto lá de expandir isso para fazer essas inspeções para interno também, mas por enquanto ele só existe para o externo. Então, aqui é na geração da remessa, o que ele vai dizer? A partir do criei o OP, a partir do momento que eu gerei a remessa, ele vai gerar a pendência de inspeção. Para aquela fase. Aquela fase lá. Tá. Então, aqui é bem simples, é só isso aqui que precisa de... Essa aí é a configuração do módulo de qualidade. Né? Aí, a próxima aqui, que é na CCGPS 0.0, aqui é a configuração do portal do prestador. O portal do prestador ainda está em desenvolvimento, mas eles já estão usando isso aqui. Então, a ideia, pelo que o Cleiton falou, é essa configuração também, que está sendo feita no portal do prestador, também sair daqui do portal do prestador, mas por enquanto ela está por aqui, né? O portal do prestador, tu sabe o que é, né? Aquele fazer o retorno lá que o faccionista vai poder acessar para pedir aviamento, mandar mensagem, apontar a produção e tal, né? Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar o tipo de serviço, né? No caso aqui, confecção, e o código do serviço, né? Então, a gente vai pegar aqui o serviço que é o costura externa. Então, ele já vai listar aqui, né? Quem são os prestadores que estão cadastrados, né? Então, assim, aqui depois lá para o prestador, depois qual é a ficha técnica que vai para ele, enviado e tal, né? Deixa eu só complementar isso. Alguns campos aqui vai ser específico lá para o prestador, que nem no caso da ficha técnica ali, né? Aqui eu configuro qual modelo de ficha técnica a facção vai poder visualizar lá. Daí aqueles 4 modelos padrão lá. No caso aqui vai ser aquele modelo personalizado de vocês. Depois só tem que ver qual que vai ser o modelo configurado para poder ver esse personalizado também. Aí aqui o que acontece? Tem esse usuário de controle do prestador aqui, é se você tiver uma pessoa dentro da empresa que é responsável pelo aquele prestador, né? Então aqui tu pode colocar, vindo aqui selecionando o prestador, né? Pode vir aqui e trocar o usuário responsável, né? Então aqui, esse cara é o que vai receber as notificações. Né? Caso se ele pedir mais aviamento, vai vir uma notificação na central para esse usuário que estiver configurado. Então aqui está o Claudinei, eu quero colocar o Anderson. Tiro e faz a troca aqui e salva. Posso selecionar mais de um aqui e trocar o usuário dele também aqui. Pode colocar também mais do que um. Pode fazer em massa. Daí ele trocou aqui os que selecionou. Tá, o que interessa pra gente aqui agora, aqui no caso, é definir quem é o inspetor daquela facção, daquela unidade. Aqui é o mesmo esquema, né? Seleciona, vem aqui em inspetor, e aí você seleciona qual é o inspetor daquela facção e já vem aqui. A partir daqui, é o que nós vamos fazer depois ali, né? A gente vem aqui, seleciona quem é e manda enviar o e-mail para o inspetor, vai chegar no e-mail, daí ele vai ter lá o link para ele abrir o portal, aí cria um usuário para ele, um usuário e senha, e ele entra, né? Esse inspetor, ele pode atender, inclusive, mais de uma empresa nesse portal, né? Então, lá dentro, se ele tiver um cara que presta serviço para 3 empresas, ele seleciona lá qual é a empresa que ele quer ver, ele pode fazer, então ele não é ligado... Não é fixo a Camilo, já posso ser um cara que
Isso. E aqui, esse inspetor aqui, ele tem que ter um usuário cadastrado dentro da Camillus, né? Tem que ter um usuário do sistema. Já percebi. Uhum. Tá. Então, seguindo aqui. Então, o próximo passo é CCGQF 065. Aqui, o que vai fazer? Vai cadastrar a determinação. O que são as determinações? São os tipos de inspeção que a pessoa vai fazer. Os testes que vai fazer, né? Então, aqui, por exemplo, a gente criou uns 3 aqui só para a gente usar aqui, né? Então, a gente colocou qual é o tamanho de peça, aí você bota qual é a situação que está ativo, qual que é o plano de amostragem, o nível de inspeção que ele vai fazer, regime, o que há. Então, todos esses caras aqui são as configurações lá da qualidade, você pode criar esses tipos aqui de plano de amostragem, nível de inspeção, regime, os instrumentos, você pode cadastrar quais são os seus instrumentos ali que você vai estar fazendo a inspeção. Se você tem mais de um laboratório ali da fábrica, tu pode criar esses laboratórios aqui dentro, né? Ali a descrição, tu pode usar o campo da descrição para descrever mais o que é qual é a inspeção que ele vai fazer, tá? Por exemplo, tirar medida da cintura da peça. Aí tu cria um campo aqui para tirar a medida da cintura. Tem que fazer a medida do ombro. Aí tu pode criar uma outra determinação, tirar medida dos ombros. Então, para cada item que ele vai inspecionar na peça, tu pode criar uma determinação, se tu quiser deixar isso bem detalhado lá no aplicativo. Ele vai aparecer lá no aplicativo para o inspetor saber o que ele tem que fazer. Isso. Se tu tem lá, se tu quer que confere se pregou a etiqueta, se a etiqueta está no lugar certo, se quer que faz alguma conferência de diferença de tonalidade entre painel, então pode colocar bem detalhado. Isso aqui, daí, no caso, o que eu cadastrar aqui, se eu fizer lá 10 itens, né, 10 códigos, isso vai aparecer para ele executar em qualquer produto. Se for uma cueca, se for um vestido, se for uma vai ser por tipo de AP. Por tipo de AP, tu pode configurar. Que é o próximo passo. Tu vai naquele tipo de AP e tu configura quais são as determinações que estão feitas naquele tipo de AP. No caso, é tipo de AP, peça única, uma cueca, uma camisa polo, as duas são peça única. Então, nesse caso, daí vai aparecer lá, se eu configurar os 10 lá para camisa polo, vai aparecer os 10 para cueca também. Daí ele só tem que colocar a informação. Aprovado. Aprovado. Né? Eu já, em conversa completa, a gente já identificou que tem que melhorar isso e criar por tipo de produto. Tipo de produto, também. Que fica melhor. Hoje, para startup, foi feito por tipo de OP, mas depois tem que pensar, fazer de repente por produto ou por tipo de produto. Eu digo, quando for camisa, quando for bermuda, ou para o produto em específico. Né? Por aquele produto. Entendeu? A cueca e a camisa polo, que são os extremos, né? Vai medir ombro na cueca, né? Vai medir ombro na cueca. O cara veste a cueca, puxa até no ombro. Vai vestir por cima, bora, né? Mas é evolução, óbvio. Então, aqui na GQL 010, né? Aqui é onde você vai cadastrar daí por tipo de OP quais são as determinações, né? Então, aqui você vai vir em ações, editar, e aqui você vai botar tipo de OP, a fase de produção, quem quer revisão, também grupo de inspeção, pode criar mais de um grupo de inspeção lá no cadastro de grupo de inspeção, grupo de apontamento, também pode criar mais de um outro, e aqui qual é o percentual de inspeção que ele vai fazer. Então, né, tu coloca, se ele vai inspecionar 5%, 10% das peças, quanto que ele vai fazer. Também é um ponto que a gente já está pensando em melhorar, tá? Hoje eu digo só qual que é o percentual de amostragem, ele vai sugerir lá no aplicativo quantas peças o cara tem que revisar, mas não tem nenhum tipo de controle, assim, obrigando ele a registrar, por exemplo, 10% no OP de 100 peças, vai dar 10 peças. Não vai obrigar ele a lançar 10 resultados, entendeu? Ele só vai aparecer lá que ele tem que medir 10 peças, mas o resultado ele vai lançar uma vez só. Então aqui também a gente vai ter que dar uma melhorada nisso aí. Aqui até a sugestão também seria bom o tipo de OP, né? Que é tipo OP de mostruário. Aí sim aqui é por tipo de OP, é o que a gente estava falando. Então a ideia é ali em cima, hoje eu só tenho tipo de OP, mas poder criar ali por tipo de peça ou por engenharia, né? Que é aqui onde eu estou atrelando qual vai ser a inspeção. Embaixo ali são os itens que ele vai inspecionar. Então, eu estou dizendo que para o tipo de OP1, para a fase 122,
Esses tópicos ali são os tópicos que vai aparecer lá para o inspetor fazer os lançamentos. Ok. Então, aqui daí você vai cadastrar, né? Que vai dar uma manutenção, daí você vai colocar quais as determinações, né? Que você vai colocar, qual é o método que vai ser utilizado, né? Então, configurou isso daqui e aqui. O próximo passo aí na Só volta um pouquinho ali, Edson. Dá uma manutenção numa linha embaixo ali. Dá um enter até chegar no tipo de análise ali. Tipo de análise ele tá fixo. Ah, tá, ele tá fixo, botaram fixo, porque ali sempre vai ser... Inclui mais um para ver se ele vai habilitar. Acho que quando incluir, ele vai... Ó, eu acabei dando informação errada. Não é lá na descrição que tu vai colocar o que o cara vai fazer, tá? Na especificação. É na especificação. Então lá, por exemplo, a determinação, tirar medida. Aí pode, na especificação aqui, colocar medir largura do ombro. Aí depois tu põe mais um, tirar medidas, aí tu bota medir comprimento da peça, entendeu? Aí ele vai aparecer essa especificação. Pode botar qualquer coisa e dar um enter até chegar no tipo de análise, né? Ó, aqui também, por enquanto a gente está usando só essa terceirização, porque depois a gente pensa em usar esse campo quando for inspeção interna. Então, partindo aqui para GQL 220, então aqui são as inspeções pendentes por inspetor, né? Então eu vou pegar, hoje eu só tenho 99. Aqui já é a operação do módulo. Aí já é a operação. Configuração é até ali onde a gente viu. Aqui já é para operar. Então a ideia dessa tela, o inspetor vinha ali, bota o código dele para ele ver o que ele tem para inspecionar. Né? Ok. Então ele vai a partir de qual o prestador, né? Então, quais são as facções que ele tem que ir, quais são as OPs, o lote, a descrição que ele faz. E aqui tem a quantidade de peças, né? Qual é o percentual de inspeção e quantas peças ele tem que inspecionar. Então, aqui é só consulta essa tela, não tem muita ação para fazer aqui. Os prestadores ali, ele vai trazer os prestadores que foram configurados lá no início, lá que eu disse qual que era o inspetor de cada facção. A próxima aqui, que é a GQL 080, aqui é a manutenção da pendência de inspeção, né? Então, o inspetor está lá, é o P11, né? Botou aqui é o P11, vai ver aqui qual é a fase que ele vai fazer, né? Que é a de costura, e aqui ele vai consultar. Então, vai dizer, só o P11 aqui, ele tem que inspecionar 3 peças. Então, como que ele faz a baixa de tudo aqui? Ele vem aqui, deixa ela selecionada, vem em baixa de pendência, e aqui tem as determinações que ele tem que fazer, né? Então, aqui ele pode fazer aqui, ele pode já vir aqui, clicar e aprovar todas, ele pode aprovar todas, ou ele pode pegar aqui, aprovar uma e só reprovar outra. Então, aqui ele pode fazer conforme ele quiser aqui. Então, se eu vir aqui, reprovei, e eu posso cadastrar aqui uma observação aqui, dizendo por que reprovou aqui, fora do padrão. Aí, uma determinação esteja reprovada, reprova aquela inspeção toda. Sim. Então, esse é o padrão. Então, aqui também, só abrir um parênteses, antes de seguir, Edson, a gente, por enquanto, ele está fazendo só uma vez o lançamento e não grava nada. A Gata Bacana pediu e já está em fase final de desenvolvimento. Para, assim, ó, eu vim aqui e reprovei a inspeção. O cara lá na facção reprovou. E aí ele já disse para a facção, está reprovado porque tem que arrumar a costura. Então, arruma e vai passar por uma nova inspeção. Então ele vai gravar quantas vezes foi lançado o resultado da inspeção para você poder consultar depois e ver que, ó, primeira vez foi reprovada, daí ela consertou, foi reprovado de novo, daí passou na terceira vez aprovou. Salvei o resultado, ele já trouxe aqui o resultado dessa inspeção aqui como reprovado. Então, assim, se ele quiser aqui, ele pode se tornar essa baixa, né? Então, ele já se torna baixa, ele pode vir aqui e fazer de novo. Ah, não era reprovado, era aprovado. E salva, e está aqui como aprovado. Pode fazer essa manutenção por aqui.
E se ele estava reprovado e daí passou por uma nova inspeção, ele tem que se tornar e daí ajustar o mesmo apontamento? Não, daí a gente estava aqui no caso a gente não consegue fazer ainda a reinspeção, que é o que o Marcelo estava comentando. Que está desenvolvendo. Eu fiz a primeira vez e deu reprovado. Hoje eu preciso sempre se tornar e aprovar. E ele não vai gravar nada. Não vai gravar nada. E esse aqui a gente fez assim, eu fiz por engano. Eu queria aprovar, mas acabei deixando um apontado como reprovado. Reprovou. Aí ele tem que fazer esse movimento aqui para fazer isso. Então, aqui, e aí, por último... Volta ali de novo, tem uma outra coisa ali também, ó, store na baixa. Também tem a situação aqui, ó, por exemplo, só dá para fazer a inspeção, mas por algum motivo tu não vai fazer mais. Aí tu volta na tela e pode ir ali e cancelar a pendência. Clica no botão cancelar a pendência, não, volta. Aqui o cancelar a pendência. Cancela a pendência. Então, pode vir aqui cancelar a pendência, daí não vai precisar fazer, né? E tu pode estornar o cancelamento dessa pendência também. Esses botões aqui, ó, de estorno, eles só vão ficar liberados para quem tiver permissão configurada lá na CS-070. Ok. Então a ideia é uma pessoa ali, o responsável, talvez que tenha acesso para não deixar na mão do inspetor, e senão o inspetor vai poder... Sim, vai manipular. Né? Pode estornar. Quer abrir a CS-070 só para mostrar? Já vamos lá. Só deixa eu salvar isso daqui. Não, é lá em usuário. Lá. Usuário, né? Vou dar um consultar aí, filtro ali, acho que está com muita qualidade, inspeção. Inspeção, acho que ele... Não. Ali, ó, liberar, consultar... Esse aqui é apontamento de fase. Pode ser inspeção, então. É, inspeção. Ali, ó, permite se tornar a baixa, cancelar pendência e tornar cancelamento. Esses três aqui. Gestão da qualidade. Show. E aqui, por último, a GQL 630, que ela é aqui para você verificar as inspeções que foram feitas, né? Então, eu vou colocar aí no mês de agosto, né? Quem que é o inspetor. Se eu quiser consultar por prestador, também posso consultar. E aqui ele vai dar a lista do que foi inspecionado no período aqui, e qual é o resultado que teve, então, por que ele reprovou, vem que reprovou por causa do encolhimento, que ficou fora do padrão, então eu consigo fazer essas consultas aqui. Então, do ERP são essas aqui as telas, né? E vamos partir para a operação no portal, né? Hoje, hoje isso aqui, Claudinei, deve ser uma ferramenta de auxílio para o controle de qualidade. Ele não vai substituir o apontamento de qualidade feito aqui dentro. Então, sim. o que o inspetor lançar vai ser só para te consultar aqui. Quando chega, a ideia é que quem avalia a qualidade vem aqui e consulte, né? Na ordem, para ver o que o inspetor achou lá. Mas o que vai apontar a qualidade mesmo é o apontamento lá no apontamento da fase ou o apontamento da fase de qualidade, né? Se tu tiver a leitura por tag e tiver a fase de qualidade. Sim. Só ficou uma dúvida ainda, que eu não sou muito dessa questão de qualidade, eu estou aprendendo agora também algumas coisas, né? Nesse caso ele ficou, a inspetora passou lá na facção e reprovou aquela OP. Ok, ela reprovou. Para o nosso indicador de qualidade, ela vai aparecer como reprovada, porque ele reprovou lá, né? Mas é claro que ele já instruiu para consertar e mandar as peças corretas, né? O indicador vai continuar apontando, por enquanto, né? Enquanto não tiver os lançamentos lá por sequência, no meu indicador ele vai continuar apontando como reprovado, né? Ou ela teria que ir lá e depois, se ela passar no outro dia lá e a mesma OP está ainda fazendo lá, ela verifica, mas não, ok, vocês arrumaram de ontem e agora estão fazendo certo,
ela faz de novo ao pay e bota como aprovado. Isso. Então, a ideia a gente fez porque, assim, esse cenário, para a gente, ele não era conhecido. E aí, lá no outro cliente que a gente implantou primeiro, eles disseram, não, a inspetora vai lá na facção e se ela viu que tem problema, aquele lote não vai voltar enquanto a facção não corrigir. Então, a inspetora vai lançar como reprovado e vai dizer para a facção, ó, eu volto amanhã ou depois da manhã para reavaliar. Então, hoje ele não grava esse histórico, né? Que passou a primeira vez, reprovou e na segunda vez aprovou. É isso que está sendo desenvolvido. Tá? Então, hoje tu teria que, quando ela vir na segunda vez, estornar essa reprovação, não está gravando nada, né? Daí eu faço de novo daí para gravar. Mas, em tese, eu deveria de receber todos os lotes para depois continuar o processo internamente, aqui pós-costura, nesse exemplo, todos eles aprovados. Eu nunca deveria ter ele como reprovado. Isso. Eu não sei que o processo de vocês seja assim, a inspetora vai lá e ela reprova e depois isso vem aqui para dentro, para daí aqui na qualidade vocês definirem o que vai fazer. As duas ideias são válidas, né? Uma que eu não poderia receber nada reprovado, e se eu receber algo reprovado, eu tenho que dar uma atenção interna para ver se realmente foi feito correto. Né? E aí ali tu decide, não, realmente está reprovado, eu vou gerar uma remessa para conserto, e aí vou pagar, não vou, entendeu? Aí depende de como vocês vão querer trabalhar. Naquele outro cliente lá, a OP nem vem para dentro. Isso, eu também acho que a própria inspetora, para o caso de logística e tal, né, se ela já viu que está com problema, para não ter que gerar nota de novo e tal. Então, exatamente. A facção vai corrigir ainda, para mim, ainda está pendente a remessa lá. Eu ganho um dia de lead time, para trazer de volta e levar novamente para ela. Mas, como eu falei, se vocês quiserem, né, não, a inspetora vai reprovar, mas vai vir para cá, porque a qualidade é quem vai definir se está com problema mesmo ou não, né? É questão de alinhação. Por exemplo, a última empresa que eu trabalhei, eles reprovavam lá, mas o que chegava para consertar, eles não devolviam para consertar. Eles tinham uma equipe interna que fazia todos os consertos ali e a vida seguia daí. E eles daí tinham só um registro lá que eles sabiam que tinha sido reprovado aquele lote para depois eles estar avaliando e conversando com o cara. E aí depois o que foi reprovado, foi consertado, eles tinham os valores lá que eles cobravam lá de compensação pelo serviço. Consegue fazer o login ali para mostrar como é que faz o login e tal? Isso, se puder demonstrar isso. No começo, né? Então, desculpa te interromper, não? Vamos fazer assim, ó. Primeiro vamos fazer agora os apontamentos, como tu já está cadastrado. E aí depois tu mostra para o Claudinei quando vai ser um novo inspetor, para ele acessar a primeira vez. Até se tu quiseres cortar o vídeo até aqui agora, para ficar essa parte do ERP separado, fica melhor também. Então eu vou parar aqui.